aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que ele estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Belzebu, e que, pelo príncipe dos demônios, ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados, como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso, chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentados, vamos, num tempo de silêncio, inclinar a nossa cabeça, fechar os olhos. Crianças, também vocês, inclinem a cabecinha, fechem os olhos. Peçamos ao Espírito Santo que venha agora ajudar a gente a compreender tudo o que Deus acabou de falar para nós. Rezemos no silêncio. Amém. Queridas irmãs e irmãos, hoje nós retomamos a leitura do Evangelho de Marcos, no tempo simbolizado na cor verde, chamado de tempo comum, porque passaram os festejos da Páscoa, a gente agora vai para o ritmo comum da vida de Jesus. Aqueles acontecimentos que se procederam ao longo de 3 anos na vida pública de Jesus, normalmente com os apóstolos, com a multidão e com os personagens que a gente
volta a ver hoje. Nós estamos aí no folheto seu, no número, tome lá, no Evangelho, o número 9, pegue comigo, o Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 20 a 35. Nós começamos a ler esse Evangelho no começo do ano, paramos um pouco agora na Semana Santa e Páscoa, e voltamos agora. O Evangelho de hoje começa assim. Leia comigo, toda a igreja. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos. Para lá. A gente precisa ver, ele voltou para casa de onde? Para a gente entender o que vai acontecer agora, nós precisamos entender onde é que eles estavam e fazendo o quê? Senão, dificilmente nós teremos clareza do significado da história que o Evangelho fala hoje. Se você chegar em casa e pegar a sua Bíblia, e pegar o capítulo 3 de Marcos, hoje nós estamos no capítulo 3, versículo 20 a 35. Mas, no capítulo 3, no versículo 1 até o 6, ele faz um milagre. Ele cura um homem da mão seca, num dia de sábado. Isso provoca um alvoroço, essa cura, porque o homem da mão seca era um deficiente que todo mundo conhecia, e todo mundo sabia quem era. Todo mundo olhava aquela cena e considerava, ele é assim porque Deus castigou, porque o capeta baixou, eu não posso fazer nada, vai ter esse destino sempre. Jesus o curou. Aí no capítulo 3, versículo 7, até o versículo 12, uma multidão gigantesca veio atrás de Jesus com os discípulos, que eles passaram o dia inteiro trabalhando. No final do dia, no versículo 13 até o versículo 19, que é exatamente o texto que vem antes do nosso hoje, Jesus no final do dia chama, do meio dos discípulos, ele chama 12 apóstolos, 12 discípulos, sobe com eles para uma montanha, passa com eles a noite em oração, e lá, em cima da montanha, o evangelista Marcos diz assim: e na montanha, Jesus os constituiu apóstolos, para que ficassem com ele, e para que fossem por ele enviados para anunciar a boa nova. Pronto. Terminada a noite, desceram da montanha. Então vamos agora ao Evangelho, o texto que você tem aí à mão. A gente começa de novo, vamos lá? Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos. Pronto. Desceu da onde? Da montanha onde ele fundou o grupo dos apóstolos. Nós chamamos na doutrina católica, fundou a hierarquia da igreja. Jesus, naquela noite na montanha, fundou a hierarquia da igreja, constituiu apóstolos, escolheu um deles, Pedro, para ser o chefe desse grupo. E aí eles voltam para casa. Quando chega em casa, olha o que ocorre. Leiamos. E de novo se reuniu tanta gente. E de novo por quê? Porque já tinha juntado uma muvuca de gente ao redor deles antes deles irem para a montanha, depois da cura do homem da mão seca. E de novo se reuniu tanta gente, leia comigo, que eles nem sequer podiam comer. Para lá. O dia que você se sentir chamado por Jesus para uma missão, seja no seu casamento, seja no seu trabalho, seja na igreja, em qualquer tarefa, em qualquer ministério e serviço na igreja, o dia que você decidir por ajudar Jesus na obra do reino, você pode ter certeza que os seus horários vão mudar.
você pode ter certeza que você não vai ter tempo mais para fazer as coisas do jeito que você fazia antes. Eles não tinham tempo nem sequer para quê? Para comer. Quantas pessoas deixam os serviços da igreja porque falam, se precisar chegar meia hora antes, eu não posso ajudar. Se precisar terminar a missa e ficar meia hora depois da missa organizando as coisas, então tira eu da escala porque eu não posso ajudar, porque eu já tenho as minhas coisas todinhas para fazer, não tem como. Os apóstolos não tinham tempo para comer, que é uma coisa da necessidade básica da vida. Mas não só isso. O dia que você topa fazer parte do grupo de Jesus e da igreja de Jesus, olha o que acontece. Versículo 21. Quando souberam disso, leia, os parentes de Jesus saíram para... Os parentes saíram para quê? Para agarrá-lo. Por quê? Diziam que ele estava... Esse cara pirou. Esse cara endoidou. Quando você resolve participar na obra de Cristo, nas coisas de Cristo, não só na igreja, mas também no trabalho, na família, fazendo bem para os outros, você não tem mais tempo para comer e a sua família vai achar que você está doido. Não duvide disso. Não só quando vai ser padre e freira, não. Mas os voluntários que ajudam aqui na comunidade, sejam distribuindo folheto, sejam dando informação do banheiro, seja recepcionando, seja como acólitos, como ministério de música, pode ter certeza, o dia que você começa a ajudar na obra de Cristo, seus parentes vão dizer, fulano, ó, pirou. Agora, nem come na hora certa, e ainda está doido. E é engraçado, porque se você vier ajudar a igreja, os parentes se reúnem para agarrar você e diz que você está fora de si. Mas se você arrumar uma turma para ir para o boteco, fala, ei, fulano agora está feliz. Todo fim de semana ele tem uns amigos que ele sai, bebe e volta feliz para casa. Não é não? Hã? No boteco ninguém vai te buscar não. Mas na igreja o povo começa a falar, fulano, você está indo demais para a igreja. Você está doido. Fica fraco da ideia, se incutir demais com esse trem de igreja e de religião. Mexe demais com esse trem não. Conheço muita gente que pirou. Se pensaram isso de Jesus, minha gente, imagine de mim, de nós, na miséria e na porcaria que nós somos. Mas ainda é pouco. Versículo 22. A cena não para por aí não. Olha o que acontece. Os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Belzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Jesus passou a noite na montanha e instituiu a igreja, hierarquicamente ordenada para seguir a ele e para ser enviada por ele em missão. A instituição da igreja que Jesus faz provoca um alvoroço no povo que está lá em Jerusalém, nos mestres da lei, a 250 quilômetros da Galileia. Nessa cena Jesus está na casa dele, lá na Galileia, na beirinha do mar da Galileia, uns 250 quilômetros da capital. Já chegou no ouvido do povo lá do templo dos mestres da lei, que era o povo mais rigoroso na observância da religião, que esse Jesus estava fazendo uma muvuca danada lá na Galileia, fazendo milagres, curando gente no dia de sábado, expulsando demônios, e ele instituiu um grupo, fundou a igreja. Então os mestres da lei chegam e falam para que ele, a obra que ele realiza, é pelo poder de quem? Lê lá, poder de quem? Belzebu. Sabe o que significa Belzebu? Espírito das fezes.
o que a gente brinca aqui no Goiás chama o catingudo, o fedorento, Belzebu. O que Jesus realiza é pelo espírito das fezes, é pelo que há de mais podre que esse cara está agindo aí, essa turminha seguindo a ele. É pelo príncipe de Satanás que ele expulsa os demônios. Então, Jesus encontra 3 problemas graves com a igreja. Não tem tempo mais para comer, a família quer agarrá-lo falando que ele está doido, e as autoridades religiosas estão falando que o que ele está fazendo é por obra de Satanás. Vamos ver como é que Jesus reage. Vamos lá? Versículo 23. Todo mundo? Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Continua: ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear a sua casa. Para lá. Jesus acabou de fundar a igreja na montanha. Os parentes dele e as autoridades religiosas do templo de Jerusalém vieram acusando veementemente contra, dizendo que é pelo demônio que ele está fazendo aquelas obras. E Jesus entra numa conversa dizendo: olha, como é que Satanás pode expulsar Satanás? Todo reino que se divide vai ser destruído. Se uma família se divide, vai ser destruída. Existem muitas famílias divididas hoje em dia? Qual é o destino de uma família dividida? Está escrito lá, qual é o destino? Ser. Então hoje é dia de você trazer sua família e pedir a Jesus a cura das divisões que tem lá dentro, porque senão ela será destruída. Hoje é dia da gente trazer para Jesus a igreja. Com as divisões que existirem em nós na igreja, se a gente continuar dividido, o reino vai ser destruído. Porque isso acontece até com Satanás, até com o inferno. Só que Jesus vai falar agora que ele não é Satanás. E ele não é pelo espírito de Belzebu, o espírito do príncipe de Satanás, que ele age, não. Jesus vai falar agora quem ele é. E o que acontece com quem não crê em quem ele é. Os versículos que virão agora, vocês que são pais e mães de crianças, a coisa mais difícil do mundo para um pai e uma mãe é ensinar para a criança o que é o mal e as consequências que vêm para a vida de uma pessoa que faz o mal. A resposta que Jesus vai dar para os mestres da lei e até para os parentes dele que estão falando que ele está doido, vai ser a resposta mais importante dos evangelhos sobre a graça de Deus. O que é a graça de Deus? Pega lá comigo. Versículo 28. Leamos. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens. Espera lá. Tudo será perdoado aos homens. Leia. Tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Pecado é um ato físico de erro que eu cometo. Blasfemar
é um pecado de ofensa verbal. Blasfemar contra alguém, blasfemar contra Deus, blasfemar contra o pai e a mãe, blasfemar contra a autoridade, significa denegrir, depreciar o outro. Então, todo pecado vai ser perdoado. Deus tem poder de perdoar todo pecado. E, como qualquer blasfêmia que alguém tiver dito. Versículo 29. Mas, leia, mas, quem blasfemar contra o Espírito Santo, mas, tem gente que adora pregar sobre esse tema. Tem muitos, já ouvi tanta pregação sobre esse tema. E na maioria de todas as pregações que eu já ouvi, eu tive a graça de ter um padre, um homem muito santo, que deu a interpretação mais correta, que é a que eu vou transmitir a vocês agora. O que é blasfemar contra o Espírito Santo? O que é esse pecado que não tem perdão para ele? Tem muita gente que prega e ensina para a criança que o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo é um trem tão grave, tão grave, tão grave, mas tão grave, que Deus não é capaz de perdoar isso. Aí a pessoa fala que o pecado é tão grave, tão grave, tão grave, que Deus não é capaz de perdoar, aí ela comete uma blasfêmia. Porque a blasfêmia não constitui, a blasfêmia contra o Espírito Santo, não constitui um pecado que é maior do que a graça de Deus. Porque a graça de Deus não tem nada que é maior do que ela. Não tem Satanás, não tem inferno, não tem morte, não tem pecado, não tem sofrimento, não tem nenhuma realidade no mundo maior que a graça de Deus, está claro? Então, por que é que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão? Agora vem a explicação mais bonita que eu tive a graça de escutar um dia. A blasfêmia contra o Espírito Santo é exatamente negar-se a aceitar que Jesus age pelo poder do Espírito Santo e que ele tem poder de perdoar todo o pecado. Olha aqui para a cruz. Deixa eu explicar melhor. Blasfêmia contra o Espírito Santo é dizer: Jesus deu sua vida por nós, movido pelo Espírito Santo, que o auxiliou em toda essa obra da entrega dele. A força que Jesus encontrou para fazer essa entrega de amor na cruz é o amor que há entre ele e o Pai, que é exatamente a força do amor, o Divino Espírito Santo. Olhe para cá, vou fazer uma extravagância. Eu blasfemo contra o Espírito Santo quando eu digo assim: eu cometi um pecado, ou alguém que me magoou cometeu um pecado tão grande que Deus não vai perdoar esse pecado. Quando eu digo assim: olha, a minha alma, ou a alma de alguém que fez uma coisa errada, tem uma mancha tão horrorosa, mas tão horrorosa, mas tão horrorosa de pecado, que se caiu o sangue de Jesus nessa mancha, o sangue de Jesus não é capaz de apagar essa mancha. E quem pensa e raciocina assim, está blasfemando contra o sangue de Jesus, está cometendo um pecado. O sangue de Jesus, nós rezamos na missa daqui um pouco: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Se o Cordeiro de Deus tem poder de tirar o pecado do mundo, imagina dessa merrequinha que sou eu. Então, pecar contra o Espírito Santo é negar a autoridade da obra redentora de Cristo e dizer: o meu pecado, o seu pecado é tão grande. Não, padre, mas eu acho que quem comete tal tipo de pecado não tem nada que perdoa. Você, nem eu, podemos dizer que nenhum erro e nenhuma ofensa de ninguém possa ser superior à misericórdia de Deus. Está claro? Está claro? Posso apelar? Posso? Mas vou apelar feio, posso?
Tem um tanto de católico que não acredita na graça de Deus. Confessa, participa da confissão sacramental, recebe a absolvição, mas ela não acredita na graça de Deus. Sabe por quê? Porque ela confessa hoje, e ela confessa comigo hoje, e chora, e conta o horroroso que ela fez, conta, e a mágoa que ela tem, porque que eu ofendi minha mãe, eu sofro demais, eu nunca vou me perdoar, porque eu fiz isso para minha mãe, ou para o meu pai, para o meu filho, para minha esposa, e a pessoa chora, e chora, e chora, e chora. Aí lá pelas tantas eu falo assim, olha, eu tenho a impressão que o seu problema não é mais contar essa lorota que você fez, não. Seu problema é mais grave. Aí a pessoa assusta. Eu tenho a impressão que o seu problema não é o fato de você ter tomado consciência que você cometeu um erro gravíssimo, não. Tem uma coisa mais grave em você. Você não acredita na graça de Deus. Você não acredita que a graça de Deus é mais poderosa e mais forte que a montanha e multidão dos seus pecados. Aí a pessoa fala, como assim, padre? Eu digo assim, eu tenho a impressão, posso estar errado, falo desse jeito. Mas eu tenho a impressão que você, todas as vezes que você confessa, você conta esse pecado seu. Mas é claro, padre, que eu conto, porque é horroroso demais o que eu fiz. Não tem nada no mundo que tire esse peso da consciência. Eu falo, então você não crê na graça de Deus. Aí eu brinco, mas é uma brincadeira meio, para não ficar tão pesado, mas é uma brincadeira séria. Eu digo assim, olha, a partir de hoje, se você sente necessidade psicológica, emocional, de desabafar isso, com alguém desabafa, mas a partir de hoje você sempre, depois de chorar a besteira que você fez, você abre um sorriso bem grande para o padre ou para quem você contar a sua lorota, abre um sorriso e diga assim, mas mais poderoso que toda coisa horrorosa que eu fiz, foi a graça de Deus que me perdoou. Só que tem muita gente que não quer isso não. Tem muita gente que ama a ferida que ela tem na alma. E ela quer alcançar a compaixão de todo mundo contando a desgraça dela. E ela quer que a ferida dela, que o erro dela, que a humilhação dela se torne a coisa mais preciosa que todo mundo presta culto. Ela tira o olhar da graça de Deus e quer que todo mundo fique olhando para a ferida dela. A teologia da graça, a teologia da redenção, no Senhor, olha que coisa linda no Salmo, né, que nós cantamos. Pegue o Salmo, tão bonito esse Salmo, lindo, lindo, lindo. Vamos ler juntos? Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão. Eu vos temo e em vós espero. Continua. No Senhor ponho a minha esperança. Espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mais que eu vigie, o guarda noturno espera pelo sol nascer. Continua. Espere Israel pelo Senhor, mais que o vigia pela aurora. Continua. Pois no Senhor se encontra toda e copiosa redenção. No Senhor se encontra toda a graça. E copiosa quer dizer perfeita, modelo, matriz de perfeição é a redenção do Senhor. Minha gente, repito, há uma quantidade enorme de católicos que não entendem o que é o sacramento da confissão. Todo pecado que eu já confessei, eu não devo tocar nele mais nunca. Porque o sangue de Cristo passou sobre ele, ó, e levou para onde ele devia estar. Nós precisamos entender o que vem agora. A misericórdia de Deus que nos alcança. Leia comigo o versículo 29. Mas
Quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Repito, olhe aqui para a cruz. Estenda sua mão aqui para a cruz de Jesus. Repita comigo. Blasfemar contra o Espírito Santo é recusar, acreditar que Jesus age pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus, é recusar que Ele tem poder sobre tudo. Por que que o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado eterno? Porque se eu não acredito que Ele tem poder de perdoar, nunca vai ter o perdão. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo, Deus não perdoa, não é porque, igual nós falamos, minha paciência vai até aqui, acabou. A misericórdia de Deus foi até aqui, acabou. Não, a misericórdia de Deus não vai até aqui. Ela é infinita. Nós é que precisamos desenvolver em nós uma espiritualidade, uma mística da confiança na graça. Quando a gente estabelece uma relação de confiança com o Senhor, as coisas mudam totalmente. Leia comigo, versículo 30. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Nisso, versículo 31. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Lembra que os parentes de Jesus queriam fazer o que com ele? Agarrá-lo, porque falavam que ele estava fora de si. Versículo 32. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então disseram, ei, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Eles pensaram, Jesus vai parar com esse sermão que ele está dando em nós aqui, vai acabar essa reza logo e vai lá atender os parentes dele e nós vamos embora. Aí, a surpresa vem na resposta de Jesus. Jesus fala assim, versículo 33. Ele respondeu, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, eu pergunto, onde é que nós, a igreja, estamos? Sentados ao redor de Jesus. Não ao redor do Padre, mas nós, eu também Padre, todos nós estamos aqui ao redor de Jesus. Ele olhou para quem estava sentado ao redor dele e disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Continua, quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus não vem só dar o perdão para nós que cometemos os pecados, não. Além de dar o perdão, Ele vem instituir-nos como a família do Divino Pai Eterno. Ele vem fazer de nós irmã, irmão, pai, mãe dele. Ele vem fazer de nós a família de Deus. Agora, olhe para a cruz. Você pode dizer assim, olha aqui para a cruz. Você pode dizer assim, então o poder de Deus é maior que tudo, então não tem pecado que Deus não seja capaz de perdoar, a não ser o pecado de não acreditar que Ele tem poder de perdoar. Só esse pecado não tem perdão, mas todos os outros têm perdão. Se eu acredito que Ele tem poder de perdoar, todos os pecados têm perdão. Se é assim, então de boa eu posso pecar à vontade, porque pequei, vou lá, confesso, sai limpo. É assim? Se pecado não fosse uma coisa grave, para nós, para os outros que convivem conosco e para a nossa relação com Deus, para apagar pecado, o único alvejante que existe é o quê? O sangue de Jesus. Então, minha gente, o poder de Deus para perdoar pecado é definitivo. Ele tem poder de perdoar.
Mas isso não quer dizer que pecado não seja coisa importante e séria, não. Tá claro? Tá claro? Pecado é coisa séria. Tanto é que não existe pecadinho e pecadão. Pecado é pecado, todo pecado é pecado. Agora, pecado é uma coisa tão grave que a única realidade que pode agir sobre a mancha do pecado em nós é o sangue de Jesus derramado na cruz. Ele é o único, Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Irmãs e irmãos, como é mais fácil a gente ficar falando das nossas lorotas e nas nossas misérias e abrir nosso coração, como é mais difícil abrir nosso coração para a graça de Deus e viver debaixo da graça de Deus. Quantos de nós temos orgulho, arrogância e prepotência de dizer para alguém que eu não gosto, dizendo, tal pessoa que fez tal coisa comigo ou fez tal coisa para alguém que eu gosto, tal pessoa não vai ter perdão de Deus, eu não acredito que Deus vai perdoar. Tem muita gente que fala isso, não tem? Nós queremos ser mais do que Deus. Nós queremos ser uma autoridade maior que a autoridade do sangue de Jesus. Hoje é dia da gente se colocar diante de Jesus e dizer para Ele, o seu sangue tem poder de tirar o pecado meu, tirar o pecado nosso, tirar o pecado do mundo. Jesus, eu quero uma vida nova no Senhor. Jesus, a partir de hoje, eu quero viver de uma maneira nova, debaixo da graça de Deus. Jesus, nós estamos aqui na sua presença, ao redor do Senhor. Nós queremos ser a família do Senhor. O sangue do Senhor lava agora, purifica agora, Jesus, cada um de nós. Incline a sua cabeça, feche os olhos. Pai, mãe, põe as crianças também à oração, inclinar a cabeça das crianças, fechar os olhos, pôr a mão no coração. Fale com Jesus agora. Apresente-se para Ele, com as feridas do seu corpo, da sua alma, com os erros e fracassos que você já caiu neles. Fala para Jesus agir na sua vida. Fale para Jesus que você necessita do perdão dEle. Fale para Jesus que você crê no poder do sangue dEle para perdoar você, para perdoar quem ofendeu você, quem machucou você, quem feriu você. Fale para Jesus que a partir de hoje você vai ser testemunha da graça, da misericórdia, do amor que tudo perdoa. Receba o amor de Jesus agora, o perdão de Jesus. Confesse que você crê que Jesus perdoa por obra do Espírito Santo, por obra do seu sangue derramado na cruz, por obra do amor do Pai eterno. Confesse. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante
de pé. Deixe o folheto no banco. Estenda suas mãos aqui para a cruz de Jesus. Reze do seu jeito, ou se preferir, reze comigo. Jesus, diante da cruz, eu renovo a minha fé, a minha confiança, a minha certeza do poder do Espírito Santo que age em nós. O poder do Espírito Santo que opera em nós. A graça que o Senhor derramou, a maior delas, o perdão de nossos pecados. Jesus, maior que meus pecados, maior que as ofensas de todo mundo que já me ofendeu, de todo mundo que eu já ofendi, maior que todos os erros, é a graça, é o amor de Deus para conosco. Eu acolho esse amor, eu creio nesse amor, eu aceito esse amor e te peço, opera em mim, em nós, no mundo inteiro, a obra da redenção. Perdoa-nos, perdoa-nos, tira de nós os pecados, tira os pecados do mundo. Jesus, muito obrigado por fazer de nós a família de Deus, a sua família. Obrigado, Senhor. Segure as suas mãos erguidas e agradeça a Jesus agora. Louve a Jesus. Glorifica o nome de Jesus por todo o bem que você recebe dele, sua casa, sua família. Agradeça a ele, ame a ele. O sangue que ele derramou para te lavar, te purificar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Amém.